no coração dele para transmitir a nós. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, diante da tua presença nesta noite, ó Pai, nós nos colocamos. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, te agradecer pela saúde, te agradecer pela vida, te agradecer pela roupa, te agradecer pelo alimento, pelo trabalho, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu sou grata a Ti. E neste momento, ó Pai, quantos louvores nós já ouvimos, ó Pai, e aqui estamos, ó meu Deus, para ouvir a Tua palavra agora, que é a maior palavra, ó Pai, que tem, Senhor, sobre a face da terra. E essa palavra já está dentro do coração do meu céu. Faça fluir, meu Deus, como o Senhor quer aqui nesta noite. Visite os missionários, visite os trabalhos de missões também, Pai, para que o Senhor Jesus esteja abrindo as portas, para que eles possam ganhar almas, ó meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Por gentileza, pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado, nós estarmos na sua casa. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e aos Filhos. Deus abençoe o pastor Ricardo, a Ju, a Filhinha. Deus abençoe toda a igreja, todo o ministério, todos vocês que estão aqui. É um prazer nós podermos estar mais uma vez aqui na igreja em Lindóia. Deus continue abençoando a todos vocês. Encontrei muitos amigos aqui em Lindóia. Sempre que eu posso estar por aqui, eu venho dar uma passeada aqui em Lindóia, tem muita gente que eu conheço aqui. Então, sempre que nós podemos, nós estamos por aqui. Quero que Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer pelo convite especial, maravilhoso. Deus está aqui nessa noite pregando a palavra de Deus, tá bem? Vocês estão tendo um dia hoje que fala sobre missões, não é? Vocês estão trabalhando sobre missões. E, na verdade, missões é um negócio maravilhoso. Se a gente olhar João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele é missionário. Sabemos que Ele tinha um único Filho. E quando as coisas se atrapalharam no Antigo Testamento, ou seja, quando o homem se desvia do caminho, porque o caminho estava aberto, mas o homem fechou o caminho. Imagine, ele lá no jardim do Éden, eu fico pensando, às vezes, andando no jardim do Éden, Eva, colocado no paraíso, imagina aquela coisa linda, maravilhosa, eles todos naquele lugar, aquele caminho aberto todo dia para conversar com Deus. Deus vinha na viração dos dias. Se você ler a palavra de Deus em Gênesis, você vai ver que toda a tarde Deus vinha conversar com ele. O caminho estava aberto, e todos eles então estavam ali louvando, adorando o nome do Senhor. Quem sabe naquele lugar maravilhoso, que a Bíblia não conta para nós os pormenores, mas eu penso que eles estavam num lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar abençoado. Mas infelizmente, sempre quando nós estamos no caminho do Senhor, se nós não vigiarmos, sempre vai ter alguém que vai querer tirar o nosso foco, tirar a nossa direção. Mas eu quero dizer a todos vocês que estão aqui nessa noite, não permita que nada e ninguém tire o teu foco da presença do Senhor. Nada dessa terra pode tirar o nosso foco. Mas eles estão lá, naquela coisa mais bonita, e toda a tarde eu penso assim que, às vezes eu fico pensando, João Carlos, eu penso assim que Adão talvez tinha um lugarzinho onde ele se assentava. E ele sentava naquele lugar, na viração da tarde, ele sabia que Deus vinha visitar ele. E quando Deus vinha visitar ele, talvez ele dizia: Adão, você cortou aqui no mesmo banquinho, no mesmo lugar. Tem vezes que o Senhor vai nos procurar, mas a gente sai do lugar. Quero dizer para você nessa noite: não sai do teu lugar, porque Deus te procura e Ele quer falar contigo. E às vezes a gente deixa o lugar onde Deus quer falar com a gente, não saia. Aquele lugar que Deus te colocou, aquele lugar que Deus colocou propósito é no teu coração. Fique no teu lugar, Deus vai te procurar, porque Ele sabe aonde te encontrar. O que eu quero dizer, às vezes você pensa assim: mas será que Deus não sabe que eu mudei de lugar? Não tenha dúvida. Eu estou falando de alguém que é onipotente, onipresente, onisciente, onividente, presciente, prevê, conhece, sabe todas as coisas, mas Ele, na verdade, talvez Ele seja assim retórico, no sentido de dizer assim: eu tenho certeza que Ele vai estar no lugar me aguardando. Então toda a tarde Ele vinha. E então a Bíblia Sagrada diz que lá em cima dos céus, um dia houve uma rebelião, e lá de cima tinha um anjo que chamava Lúcifer, o anjo de luz. E esse anjo de luz, na verdade, eu penso que ele era uma das maiores criações que existia nesse
sentar no trono de Deus. E quando ele quis sentar no trono de Deus, disse que uma terça parte ela desce lá de cima. Inclusive na Bíblia Sagrada, uma certa vez, eu acho tão bonito as colocações de Jesus Cristo, um dicionário que já houve nessa terra. Uma certa vez, Jesus Cristo, alguém chega para ele, os discípulos, todo eufórico, todo feliz, todo contente, e eles disseram assim para Jesus Cristo: Jesus, eu preciso falar um negócio para o Senhor. Nós estamos muito felizes aqui hoje porque os demônios estremecem no teu nome. Então, quando ele disseram isso para Jesus Cristo, sabe o que Jesus falou? Fica tranquilo, eu vi ele cair no céu. Sabe o que Jesus quis dizer? Eu estava lá com ele, quando Lucifer caiu lá de cima. Então, eu não quero que vocês fiquem tranquilos porque os demônios estremecem no teu nome, mas eu quero que vocês fiquem tranquilos e felizes, porque o nome de vocês está escrito na verdade. É isso que eu quero. Então, nós que estamos aqui nessa noite, lute, não permita que ninguém tire o teu nome que está escrito lá em cima no reino do céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz que lá tem um livro, e nesse livro só vai entrar lá quem tem o nome escrito nesse lugar. Mas Lucifer desce lá de cima. Quando ele desce lá de cima, ele é um anjo de luz. Imagine assim, ele chegando diante de Eva. Talvez ali, eu não sei se houve falta de comunicação entre Adão e Eva, mas ele, então, naquele momento, quando chega no jardim, ele entra numa serpente. Penso que a Bíblia Sagrada diz para nós que a serpente, depois que ela enganou Eva, ela passou a rastrear, mas possivelmente ela andava de pé. Imagina uma serpente. Quando eu não gosto de serpente, não sou muito chegado. Quando às vezes eu vou no zoológico, eu não gosto muito de lugar que tem serpente. Não sei se é porque a serpente enganou Eva, mas eu não gosto muito de serpente. O ciclo dela talvez para mim não agrade muito. Eu não gosto, mas fico pensando naquela serpente toda bonita, chega diante de ela e começa a conversar com ela, começa a trocar ideia com ela, e ela começa a lançar perguntas e colocar dúvidas dentro do coração dela. Não permita que nada e ninguém coloque dúvidas dentro do teu coração, porque a certeza que nós temos é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nada pode tirar isso de dentro do nosso coração. Quando Deus falar alguma coisa, porque Deus, na verdade, Ele fala para nós, Deus diz para nós aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que podemos, aquilo que não devemos. Então nós precisamos ter a consciência daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada. Nós precisamos saber daquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça e aquilo que Ele não quer que a gente faça. Então nós precisamos ter essa consciência de tudo isso. Mas fora de e lá no jardim do Éden tinha muitas árvores. Eu fico pensando, eu gosto às vezes de uma melancia, eu gosto de uma uva, às vezes eu gosto de uma morgana. Já pensou quantas árvores gostosas que existia? Possivelmente lá no jardim do Éden tinha toda espécie de árvore frutífera. E Deus então ele olha naquela oportunidade para Adão e ele diz para ele, para Adão e para Eva: pode comer de tudo que tem aqui no jardim. E inclusive lá no jardim tinha uma árvore que chamava a árvore da vida, mas tinha uma outra árvore que era a árvore da ciência do bem e do mal. Então ele olhou para eles e disse assim dessa forma: só uma coisa que eu não quero que vocês coloquem na mão. Às vezes eu fico olhando o apóstolo Paulo e ele diz assim para nós: o bem que eu quero fazer, às vezes não faço, mas o mal que eu não quero sempre está aproximando de mim. Paulo também ele faz uma outra colocação que ele diz assim dessa forma, porque alguém pergunta para ele: é lícito fazer todas as coisas? Sabe o que ele diz? É lícito sim, fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então nós como cristãos, nós temos que saber se importar aquilo que convém, aquilo que não convém, o que pode e o que não pode. Mas naquela oportunidade, ela vai e ela traça uma conversa com Eva. E naquela conversa, quando ela começa a traçar com Eva, ela começa a fazer uma pergunta e colocar dúvida dentro do coração dela. Imagine aquela dúvida que ela coloca dentro do coração dela. E nós como cristãos, nós não podemos viver com dúvida. Cristão não vive com dúvida. Quando você tiver dúvida, abre a capa preta, ela vai tirar toda a dúvida que existe, porque dentro da Bíblia Sagrada há esclarecimento para todos nós. Aquilo que a faculdade não pode dizer, pode ter certeza que a Bíblia diz tudo para nós. Talvez aquele do médico, talvez não possa dizer para a nossa Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo, mas ela então ouvindo, traçando uma conversa, e a serpente talvez falando para não, fique tranquilo, você pode colocar a mão assim nessa árvore, não tem nenhum problema, vai lá, coloca a mão nessa árvore, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada com você. A única coisa que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus. Uma certa vez eu ouvi uma palavra assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser homem. Por que ele quis ser homem? Porque ele mandou o seu filho Jesus Cristo para descer na terra. Mas dentro do coração humano, às vezes a pessoa quer ser um rei, ele quer ter alguma coisa em volta dele. E naquele dia então a serpente consegue enganar Eva.
ela consegue dizer para ela: não tem problema, sabe, tem muitas coisas nessa terra do inimigo, ele vem dizer para nós que somos cristãos: não tem problema, pode fazer. Uma vez veio um pregador da nossa igreja, o Carlos, eu gostei muito dele, ele falou um negócio muito interessante, porque alguém perguntou para ele assim: pastor, o crente, o jovem pode ir para as baladas? Ele falou: pode. Rapaz, essa igreja quer bolo, ele falou: você pode ir para a balada. O crente pode beber cerveja? Pode beber também, não tem problema nenhum. Nossa, mas ele só é uma maravilha. Pode beber cerveja? Ele falou: pode beber cerveja. E foi bem mais uma pergunta, ele falou: que não pode, a única coisa que não pode é entrar no céu. Tudo isso daí você pode fazer, vai entrar no céu, você não vai entrar. Então, na verdade, nós como cristãos, nós temos que saber aquilo que podemos e aquilo que não podemos, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Tem coisas que às vezes a gente olha e a gente diz: não tem problema, mas é os pequenos detalhes da vida da gente que vai trazer problema. Talvez Eva, a hora que ele disse: não, isso não tem problema, não vamos comer dessa árvore. Ele chega e oferece perdão. Quando ele chega e oferece perdão, naquele instante, meu amado irmão, eles percebem. Vocês podem ler a Bíblia sagrada, ele se percebe que ele sai do estado da inocência e ele entra no estado da consciência, porque a partir daquele momento, quando desperta a consciência dele, ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Todos nós que estamos aqui, uma certa vez Paulo diz assim dessa forma: quando eu era menino, eu mamava o leite materno, ou seja, eu vivia do leite, mas quando eu fiquei moço, eu vim comer comida sólida. Todos nós que estamos aqui nessa, podem ter certeza, nós sabemos o que agrada e o que não agrada, nós sabemos o que convém e o que não convém, o que pode e o que não pode, mas naquele instante desperta a consciência dele. Quando desperta a consciência dele, é onde Deus vai visitar ele. Deus sabia onde encontrar eles, Deus sabia onde ele poderia estar sentado. Quantas vezes Deus quer conversar conosco? Quantas vezes Deus quer falar conosco e ele diz assim: eu vou procurar ele, porque eu tenho certeza que eu vou achar. E naquele dia, quando Deus chega e ele diz assim: Adão, onde você está? Porque ele percebeu que Adão não estava no lugar onde eles combinavam, no lugar onde na tarde, na viração do dia. Agora você imagina o homem perder esse caminho, imagina o homem perder essa liberdade de poder conversar com Deus. Então, quando ele percebe que acontece isso com ele pega folhas de figueiras e eles cozinham aquelas folhas de figueira e eles se vestem com aquelas folhas, como sendo dizendo assim, dessa forma: pelo menos agora nós estamos cobertos daquilo que nós fizemos, mas dessa noite eu vim falar que folha de figueira pode acontecer o que quiser, nada vai trazer cobertura para a nossa vida. A única coisa que vai trazer cobertura para a nossa vida é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas naquele dia, quando acontece tudo isso, Deus procura e quer conversar com ele, não acha ele, Deus percebe. Deus traz uma sentença de morte para o homem. Às vezes você pode perceber uma coisa que eu vou lhe dizer: quantas vezes nós vamos no velório, você pode ver que quando a gente vai no velório, fazer talvez ali uma encenação, fazer alguma coisa no velório, você pode perceber que as pessoas choram muito e afloram nas lágrimas, né, das pessoas. Elas choram, desce aquela lágrima às vezes do rosto. Você fica pensando: por que a família chora? Porque no nosso DNA, guarda isso que eu vou dizer, no nosso DNA nós não fomos preparados para a morte, nós somos colocados no jardim do Éden para viver eternamente. Embora que Jesus Cristo venha referir isso para Marta, para a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, versículo 24, 25, 26, quando Marta indaga a ele, diz assim: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí então, naquela oportunidade, Jesus olha para Marta: eu já te disse uma coisa para você, Lázaro há de ressuscitar. E ela diz: eu sei, Senhor, da ressurreição do último dia. Sabe o que Jesus respondeu para ela? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: a gente sabe que o cristão, na verdade, ele vai passar dessa terra, mas naquele dia entra a morte. E entra duas mortes: entra a morte física e entra a morte espiritual. Naquele dia ele cai da presença de Deus, ele se afasta da presença de Deus. Então, a partir daquele momento, ele fecha o caminho. E nós hoje sabemos qual é o caminho. Até porque João, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6, e o versículo de número 5 de João, Tomé faz uma pergunta para Jesus Cristo e diz: Senhor, como é que nós podemos saber o caminho? E ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então você pode ter certeza, aonde você for, categoricamente você pode abrir o teu peito e pode dizer: nenhuma religião salva. O único que pode salvar é Jesus Cristo, que ele disse que ele é o único caminho. Se eu quiser voltar para a minha casa agora, eu posso ir pelo Lagão, eu posso dar uma volta por aqui, entrar pela Ponte Nova,
Jesus Cristo, então, naquela oportunidade, é oferecido. A primeira promessa de Jesus Cristo no Antigo Testamento é em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Quando ele dá uma olhada para aquela mulher, dá uma olhada para a serpente também, ele determina uma sentença para a serpente. Todas as vezes que você vê o inimigo levantando, por exemplo, assim, se eu for citar sobre ele, uma vez Pedro disse assim dessa forma: Senhor Jesus Cristo, estou pronto para ir para a morte com o Senhor. Mas lá em Lucas, capítulo 22, ele refere para Pedro: Pedro, eu quero dizer um negócio para você. Satanás te pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, você diga isso para Deus, irmãos. Ele assustou: não, Senhor, eu estou pronto para ir até agora. Então veja que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele avança em quem você imaginar. Se ele avançou em Adão e Eva, a própria Bíblia Sagrada diz que o Senhor olhou para Judas e disse assim: Judas, por que você deixou Satanás mexer no teu coração? Então nós precisamos entender que quando ele dá essa sentença para a serpente e diz para ela que ela ia rastejar e que no ventre da mulher nasceria um que pisaria na sua cabeça, embora que a serpente feriria o seu calcanhar, mas ele ia pisar na cabeça da serpente. Sabe o que ele estava querendo dizer? Você enganou esse Adão, mas o futuro Adão que vai vir, gerado pelo Espírito Santo, esse você não vai enganar, não. Esse você derrubou, mas aquele que vai vir, você vai apenas tentar ele. Mateus capítulo 4, a Bíblia Sagrada diz que houve uma tentação de Jesus Cristo no deserto. E tem um detalhe ainda: ele estava jejuando há 40 dias e 40 noites. Aí você olha e diz assim: se Satanás foi lá para tentar Jesus Cristo, imagina nós pobres mortais. Se tem uma coisa que eu devo dizer a todos nós que estamos aqui nessa noite, a Bíblia Sagrada não diz orar e vigiar. Eu vi que levantou o irmão aqui da oração, mas a Bíblia diz assim: é vigiar e orar. Porque às vezes a gente até ora bastante, mas não vigia, não resolve nada. A gente tem que orar, está com a vida no altar, mas nós precisamos vigiar, estar atento, porque o inimigo não brinca de ser adversário, não. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Não tem mais, irmão. Fortalecei na força do Senhor, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E sabe o que ele começa a dizer? Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Sabe o que ele quer dizer isso? Nós não estamos lutando nós entre nós, muito pelo contrário, nós estamos no mesmo caminho. A gente tem que dar uma mão um para o outro e dizer assim: meu irmão, se você precisar de alguma coisa, eu quero estender a minha mão para você, e você também estenda a sua para mim, que nós vamos vencer juntos. Nessa noite eu não luto contra você, ou porque eu quero cantar mais do que você, ou porque eu quero mais pregar do que você, ou porque eu tenho mais oportunidade do que você, não. A nossa luta aqui é contra a potestade principais que são das regiões celestiais. E se tem uma coisa que ele quer, é nos afastar da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite eu venho lhe dizer uma coisa: Hebreus capítulo de número 14, versículo de número 12, se eu não me engano, é a santificação. Nós precisamos nos santificar, não ao contrário, 12 e 14. Nós precisamos santificar a nossa vida. Quanto mais nós santificarmos a nossa vida, mais pertinho de Jesus Cristo a gente vai estar. Mas o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Naquele dia, então, Jesus Cristo promete, em Gênesis capítulo número 3, versículo número 21, foi sacrificado um animalzinho. E esse animal foi sacrificado, foi derramado no sangue. E quando foi derramado esse sangue, o Senhor Jesus Cristo pegou a pele daquele animalzinho. E quando pega a pele daquele animal, faz uma vestimenta. Mas aquela vestimenta não era suficiente, porque até então o caminho estava fechado. O sumo sacerdote, tudo que você olhar no Antigo Testamento, eles tentaram por muitas vezes nesse caminho. Eles iam até o Santo dos Santos, mas não quero entrar nessa questão toda aí. E quantas vezes eles tentaram nesse caminho, mas o caminho só iria abrir lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo viesse. A gente olha dentro da Bíblia Sagrada, eu acho tão bonito que uma certa vez tinha um discípulo que chamava Nicodemos, e ele foi para se encontrar com Jesus Cristo de noite. Nicodemos, na verdade, ele era da alta cúpula, vamos dizer assim, fazia parte do farisaísmo, fazia parte daquelas pessoas da alta sociedade, e ele foi de noite ter um encontro com Jesus Cristo. E quando ele foi ter um encontro com Jesus Cristo, e Jesus conversando com ele, falando para ele acerca do novo nascimento, acerca de muitas coisas, mas o que eu quero dizer um pouquinho mais à frente, conversando com ele, no versículo, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim para Nicodemos: olha, o vento sopra onde quer, como se dissesse para ele: o vento hoje está soprando na tua vida. Quando o vento da salvação ela soprar na nossa vida, pode se segurar, meu irmão, pode fazer o que você quiser, mas você está no laço de Jesus Cristo, ele só está fazendo assim, ó, só está puxando, e você vai dizer assim: eu não sei o que eu estou fazendo nessa igreja de crente, eu sei o que você está fazendo.
ser levantado lá na cruz do Calvário. Quando você pega, por exemplo, Abraão, capítulo 22, uma das provas mais duras para Abraão. Não vou pregar sobre isso, mas Abraão era um homem que ele fazia muito altar. Abraão ele fez uns 5, 6 altares. Talvez no auge da sua vida, numa das melhores colocações que ele estava, quando nasce Isaac, o filho da promessa, em vez de ele fazer um altar, no capítulo 21, no 22 ele leva, mas no 21 ele desmama Isaac. Quando ele desmama Isaac, em vez de ele fazer um altar e um banquete, ele vai e faz um banquete. Quando ele faz um banquete, ele esquece de fazer o altar. Quando ele esquece de fazer o altar, Deus pede o seu filho no altar. Deus pede que o seu filho seja levado. Então, na verdade, Isaac também é um tipo de Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. Mas só que quando Isaac é levado lá em cima, é que o anjo brada para Abraão, já entendeu tudo o que ele estava fazendo, já entendeu todas as colocações. Ele disse: não faças tal, ele disse, naquele dia, quando ele vai levar o cutelo para imolar Isaac, o anjo brada, ele não faz isso, aparece um cordeiro amarrado atrás. Aquele cordeiro também simbolizava Jesus Cristo naquele dia. E a Bíblia Sagrada vem apontando desde lá atrás até lá na frente. Quando você lê o livro de Ruth, um livro maravilhoso, bonito, você vê tanta história, tanta coisa linda ali no livro de Ruth. Por exemplo, quando você pega Noemi, a sua sogra, né, e ela despedindo das suas horas de órfã e despedindo também de Ruth. Órfã é aquela que vai embora, é aquela que desiste, mas Ruth é aquela que permanece. Mas nessa noite eu não estou falando com órfã que desiste, eu não estou falando com alguém que vai voltar embora, que vai voltar a servir o seu Deus de novo, vai voltar lá para fora de novo. Mas nessa noite eu estou falando com pessoas que são comparadas à igreja que se chama Ruth, aquela que olha e diz: aonde você for eu vou, aonde você dormir eu durmo, o teu Deus será o meu Deus, onde você for eu vou estar junto. Mas naquele dia Boaz é apresentado, e Boaz é o tipo de Jesus Cristo no livro de Ruth, e assim vai indo. Jesus Cristo faz muita coisa, ele apresenta muita coisa, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo vai nascer numa vida. Esse dia João pregou na nossa igreja, no capítulo 1 de Lucas, né? Contamos o Deus das coisas impossíveis, o tema. Jesus Cristo vai nascer na Virgem Maria. É uma moça simples, mas para cumprir o que a Bíblia Sagrada diz, porque lá em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 9, um menino se nos deu, ou um menino nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, se eu não me engano, 7,14, também dá um nome para ele de Emanuel, que era o Deus conosco, aquele Deus que estaria no nosso meio. Então veio Jesus Cristo nascer naquela virgem, uma surpresa para ela, quando o anjo Gabriel aparece para ela, traz toda aquela notícia: ó minha filha, você foi agraciada, você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Olha que coisa linda, você foi escolhida entre todas as mulheres, talvez uma mocinha nova, noiva ainda, não era nem casada, noiva de José, recebe uma notícia dela, essa que agraciada, aquela coisa toda, e ela então vê toda aquela notícia, e ela disse assim: mas como é que eu vou estar grávida, se eu ainda estou noiva, nessa esse dia? Mas limitando e dizendo tudo isso, ela se engravida. José pensa em deixar ela secretamente, mas em Mateus, capítulo 1, o mesmo anjo que vai falar com Maria é o mesmo anjo que vem falar com José. Sabe o que eu quero dizer? Nessa noite eu quero que você tenha certeza, quando vier alguém aqui na frente pregar a palavra de Deus, ele não vai deixar dúvida dentro do teu coração, porque o nosso Deus não é Deus de dúvida, não. A Bíblia Sagrada ela traz esclarecimento para a nossa vida, porque às vezes a pessoa pode vir aqui pregar uma coisa e deixar você com dúvida, você vai embora para cá e você diz assim: meu Pai Celestial, será que é assim mesmo? Será que não é? Não. O mesmo anjo que fala com Maria é o mesmo Deus que é o mesmo anjo que fala com José, é o mesmo Deus que fala conosco aqui nessa noite, e a gente vai voltar para a nossa casa nessa noite, temos certeza que Deus ainda continua falando com o seu povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que vem os magos, depois que Jesus Cristo eles se casam, eles vão até Belém para nascer. A Bíblia cita para nós, tanto em Lucas quanto em Mateus, saem os magos do Oriente e eles passam até o palácio de Herodes. Quando eles passam no palácio de Herodes, imagine aquele Herodes, quando passa lá no palácio dele, e ele vê todo aquele alvoroço, ele diz assim: de onde vocês estão vindo? Ele: nós vimos uma estrela lá no Oriente, e essa estrela veio trazendo nós, e nós estamos chegando até aqui. E ele disse assim: de onde vocês estão vindo? Essa estrela está nos levando para adorar, essa estrela está nos levando para algum lugar. Sabe o que eles disseram assim dessa forma? Quando vocês descobrirem e vocês saberem aonde está esse menino, nos leve também, porque nós queremos adorar ele. Eu vou dizer uma coisa para a igreja nessa noite: Deus não quer adoração de
disse que estava reunido no manjedor. Um dia desse eu vi um pregador pregando, sabe o que ele disse? E às vezes a gente ficava pensando, eu fiquei pensando assim, será que Jesus nasceu naquela manjedoura porque ele não tinha dinheiro, nem com um quartinho, nada? Sabe o que ele disse? Não. José e Maria não eram tão simplesinhos assim que não tinham dinheiro para entrar num quartinho para ter um neném. Não. É porque tinha que cumprir a palavra de Deus. Até porque José, ele era carpinteiro. E hoje o carpinteiro, se a gente trazer para os nossos dias, o carpinteiro hoje quer, né? Fazer um serviço bom de carpintaria, não sei se tem carpinteiro aqui na igreja, né? Mas os carpinteiros são bons. Eu pedi para o carpinteiro fazer um serviço para apertar, porque ele é carpinteiro, ele cobra bem, porque ele faz trabalho bonito. Então José tinha dinheiro. O problema é que a cidade estava lotada, estava havendo um alistamento naquele lugar. Então, quando estava havendo um alistamento naquele lugar, eles bateram nas portas, mas eles não acharam porta para Jesus Cristo nascer. Mas teve que cumprir a palavra de Deus. Eles vão naquela manjedoura, no meio dos animais. Mas quando você olhar tudo isso, fique tranquilo. Aquele lugar era um lugar preparado por Deus para que Jesus Cristo nascesse. Então, quando eles estavam lá, como eu disse, eles vieram adorar. Numa outra parte, do outro lado, tinha os pastores que estavam no campo. E os pastores estavam cuidando das ovelhas. Quando os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas, então naquele instante apareceu uma luz lá em cima do céu, mais um resplendor de luz, e trouxe uma mensagem maravilhosa para ele. Como dissesse: ei, lá na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles ficaram assustados com tudo aquilo, porque foi um negócio tremendo. Se tem uma coisa que os pastores queriam naquele dia, é que tivesse silêncio. É porque o pastor cuidando de ovelha, no meio daquela noite, ele não quer que venha lobo, ele não quer que venha nenhum animal feroz para destruir. Sai uma mensagem daquela, e eles perguntavam: ele lá em Belém. Então um olha para o outro e diz assim: vamos até Belém. Diga para o teu irmão: meu irmão, nós precisamos ir em Belém também adorar o nome do Senhor. Nosso negócio está na casa de Deus. Onde Jesus está, o negócio é estar perto de Jesus. Então o que é que eu posso fazer, pastor? Onde é Jesus? Fica tranquilo. Se Jesus estiver para o lado de dentro, você entra. Se Jesus estiver para o lado de fora, fica para o lado de fora. Então nós precisamos entender que aonde Jesus está é lugar que está o povo de Deus adorando o nome dele. Porque aonde Jesus está, tem cura, tem milagre, tem maravilha, tem tudo quanto é coisa. O Herodes ficou nervoso. Mas ficou nervoso porque os magos não voltaram para lá para contar. Sabe o que ele vai? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele não queria. Sendo o inimigo, ele não quer que a igreja cresça. O inimigo não quer que a igreja avance. Sempre vai levantar alguém. Só que tem uma coisa: a igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que Jesus disse para Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 18: pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem mais uma coisa que eu quero te dizer, Pedro: o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Um pouquinho mais para frente, em Mateus 18, 19 e 20, ele diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio de vocês. Se ligar na terra será ligado no céu. Então, meu irmão, quando vocês dobrar o joelho aqui na igreja e falar assim: nós vamos ganhar em nome para Jesus, pode sair evangelizado, porque vocês vão ganhar em nome para Jesus. Olha, eles vão falar: não, eu quero ganhar um caminho para Jesus. Vai, fale de Jesus para ele, pregue a palavra dele. Vai ser ótimo, fica nervoso. Manda matar criançada de 2 anos para baixo. Mas o nosso Deus é um Deus que, quando ele tem propósito, ele faz, ele segue o propósito dele. O anjo aparece para José e Maria e diz assim: fuja para o deserto. Quando eles fugiram para o deserto, quando eles foram até um determinado lugar, sabe que o anjo falou: fique nesse lugar escondido. Eu podia ouvir uma coisa, irmão, achei tão bonita e achei linda. O professor que contou isso, professor de escatologia, de estudos, ele disse assim para mim: você sabia por que o ladrão da cruz, quando ele olhou para Jesus Cristo, isso é história secular do conto, não está escrito na Bíblia Sagrada. Ele disse assim para mim: você sabia porque quando o ladrão da cruz olhou para Jesus Cristo na cruz, ele conheceu Jesus? Eu falei: não. Porque quando Jesus Cristo, naquela época, quando ele foi com José e Maria, ele entrou na caverna. O historiador diz assim: que quando Jesus Cristo entrou na caverna, nos braços de Maria e de José, chegou 2 ladrões. 2 ladrões, quando chegaram, eles chegaram para assaltar. Só que quando aquele ladrão bateu o olho em Jesus Cristo, ele foi atraído pelos olhos de Jesus Cristo. O historiador diz que os ladrões na caverna não fizeram nada, nem para José, nem para Maria e nem para o menino. Eles voltaram embora para trás. Lá em
nascida. Ou seja, um chamava Dimas e outro chamava Gestas, o da esquerda e o da direita. Então o da esquerda, ele olha o Dimas e ele diz assim: por que o Senhor não desce da cruz, não salva a nós, não salva o Senhor também? Mas o da direita, quando ele bate os olhos de Jesus Cristo, o historiador diz que ele lembra daquele menino que estava lá na caverna, que ele bate o olho em Jesus uma vez, nunca mais vai esquecer dele. Quem olha para Jesus, ele é atraído pelos olhos de Jesus Cristo. Você está aqui nessa noite porque Jesus te atraiu para estar aqui nesse lugar. Pode ter certeza que o teu amigo pode ter me convidado, pode ter certeza que o teu parente me convidou, mas o dia que você entrou aqui, você vai responder que ele respondeu a samaritana. Quando Jesus Cristo chega na beira do poço de Jacó, para o evangelista, Jesus Cristo nos ensinou, ele chega ali cansado de ar, faz como que não queria nada. Quer ganhar alguém para Jesus? Faça como que você não queria nada. Ele encostou, me permita, vou encostar aqui. Ele encosta assim, ele fica quieto na beira daquele poço de Jacó. A meio-dia chega uma mulher por nome samaritana. A Bíblia não dá nome para ela, só diz que ela é a mulher samaritana. E ela vai ao meio-dia para buscar água. Quando ela vai ao meio-dia para buscar água, não era o horário normal de buscar água, não poderia ir sozinha, mas ela chega na beira daquele poço. Quando ela chega na beira daquele poço, Jesus abre um diálogo. Quer pegar alguém para Jesus? Abre um diálogo e você vai trazer alguém para servir a Jesus Cristo. Ele abre um diálogo com aquela mulher, e quando ele olha para ela, ele diz assim: me dá de beber. Sabe o que ela responde para Jesus? Como é que eu vou te dar de beber? Eu sou mulher, sou samaritana. Os samaritanos não comunicam com os judeus. Mas Jesus olhou para ela: mulher, se você soubesse quem fala contigo, as pessoas precisam saber que nós conhecemos Jesus. As pessoas precisam saber que quando elas abrirem o coração e deixar Jesus falar com elas, a história delas vai ser mudada. E ela disse assim: mas o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Ela não sabia que antes que Jacó existisse, Jesus Cristo já era. Antes que Jacó estivesse lá em Gênesis capítulo 28, antes dele pegar e ter aquele sonho, ver aquela escada que ligava nos céus e Deus estava lá em cima, antes de tudo isso, o nosso Jesus já existia. Então ela disse assim: mas o poço é fundo. Sabe o que ela quis dizer para Jesus? O poço é fundo. O Senhor tem corda, não tem nem cano, porque Jesus gosta de verdade. Jesus não tinha cano, não tinha corda, porque quem vai à beira do poço tem que ter corda para descer lá e descer aquele canto e puxar água, trazer para cima. Antigamente era assim, os mais antigos, quando morava no sítio, eu lembro, era meu avô, ele tinha um poço e descia um baldão lá embaixo da corda e puxava e trazia aquele balde de água para cima. Ela olhou, ai, Jesus olhou para a mãe, mulher, se você soubesse que ele fala contigo, você me pediria, ele daria água viva para você. Mas o que eu quero dizer lá no final, você entender, é que a samaritana, depois que ela encontrou com Jesus Cristo, Jesus revela para ela, até dá para falar muito, já que eu tenho que encerrar. Quando Jesus Cristo fala com ela, com aquilo, fala acerca dos maridos que ela teve, que não teve, fala acerca da adoração, se era em Jerusalém, se era no Monte Gerizim, porque os judeus adoravam em Jerusalém, mas na verdade os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. E ele responde para ela, lá em João 4, se eu não me engano, 24, ó, na verdade o nosso Pai, ele não quer saber se é em Jerusalém, ele não quer saber se é no Monte Gerizim, mas na verdade ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então quando ele começa a revelar aquilo, sabe o que aquela mulher faz? Ela deixa o canto. Quando a gente encontra com Jesus, a gente precisa deixar as coisas e dizer: a partir daqui eu vou seguir Jesus. E ela vai para a cidade. Quando ela chega na cidade, ela reúne o povo da cidade e fala: eu encontrei alguém e eu estou achando que ele é profeta. Eu encontrei alguém e eu estou achando que ele é diferente. Pode ter certeza, aquele que encontra com Jesus vai entender sim que ele é profeta, ele é diferente, ele é médico, ele é advogado, mas o mais importante, ele é Senhor da nossa vida e ele é o nosso Salvador. Ele muda a nossa história. E ele fala para todas aquelas pessoas e vem todo mundo à cidade para encontrar com Jesus Cristo. E quando ele chega para encontrar com Jesus Cristo, todos eles naquele instante, e eles olham para Jesus e eles começam a conversar com Jesus. Sabe o que ele diz para Jesus? A primeiro momento, nós viemos aqui por causa dela, mas agora nós já não estamos mais aqui por causa dela. Eu não sei qual foi o primeiro dia que você entrou dentro dessa igreja. Talvez o primeiro dia que você entrou dentro dessa igreja foi porque alguém me trouxe.
Mas hoje você está aqui, e você está conhecendo Jesus de pertinho, e Ele tem feito isso aí. E aqueles homens olharam, olha, nós estamos tão felizes de ter conhecido Jesus. Sabe, eles falaram para Jesus, fica mais doidinho, você não pode ficar mais aqui. E na verdade, João, às vezes eu fico olhando, o quadro diz assim, era necessário Jesus passar por Samaria. Na verdade, ele tinha outra rota para ir. Só que eu vou dizer uma coisa, se Jesus quiser visitar a tua vida para ficar tranquilo, Ele vai arrumar um meio, mas Ele vai chegar. Herói fica nervoso, o menino cresce, o livro sagrado diz conta toda a história dele. Jesus faz tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, faz tantos milagres. O primeiro milagre dele, João capítulo 2, transformar em vinho, deixa todo mundo de boca aberta. João capítulo 6 pega 5 pãezinhos e 2 peixes que o menino tinha, transforma tudo aquilo. Tem muito pão para muita gente, tem muito peixe para muita gente. Todos eles comem, fica alegre, fica feliz, fica maravilhado. O mundo aquilo fez muitos milagres, mas era necessário Jesus ir para a cruz do Calvário para que pudesse abrir o caminho de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim para nós: que não é dado, nem no céu, nem debaixo do céu, nem em outro lugar, um nome além desse, pelo qual devemos ser salvos. O único nome que a gente pode ser salvo é Jesus Cristo. Portanto, você tem um potencial na tua mão, meu irmão. Hoje é tudo missões. Fale de Jesus para as pessoas. Mostre Jesus para as pessoas. Não precisa ter vergonha de falar de Jesus para o teu colega da faculdade. Não precisa ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas que estão à tua volta. Sabe, um tio meu disse assim para mim que um amigo dele trabalhava numa empresa e eles trabalhavam nessa empresa junto, mas ele nunca falou de Jesus para ninguém. Nunca. E ele tinha amizade com algumas pessoas. Um certo dia, o colega dele, que era colega dele, falou: rapaz, preciso contar um negócio para você. Ele falou: fala. Ontem eu fui numa igreja evangélica e eu gostei tanto, cara, que eu acho que a partir daqui eu vou ser crente. Aí quando ele falou isso, esse colega dele perto dele falou para ele assim: você foi então na igreja evangélica? Eu fui. Você gostou? Eu gostei. Rapaz, eu sou crente, sabe? Ele respondeu: rapaz, você é crente? Ele falou: sou. Você nunca falou desse Jesus para mim? Ele, vocês, capítulo de número 16, versículo 15 demais. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E esses sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa negativa, não nos fará mal. Nós precisamos crer. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Se a gente perceber a história de Jesus, a gente vai ficar aqui essa noite inteira, vai voltar para cá, nossa família noite, e falar que Jesus é o nosso pão mais. Mas em você nós temos esse compromisso. Vem, Heitor, se o Heitor pegou alguém, eu vou ser já. Se bloquear a noite dele, vem, Heitor, fica aqui. Na verdade, já prepara, por favor, alguém tem o microfone por aqui. Esse nosso Senhor Jesus Cristo disse para todos os seus discípulos: Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: a descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha. Sabe o que é ser testemunha? É quando a gente conhece Jesus e pode testemunhar. Você só pode ser testemunha quando você participa. Talvez nessa noite a gente dizer assim: no dia 30 de outubro, a gente esteve na igreja de Lindóia e foi muito gostoso. Eles louvaram, teve pregação da palavra dele. Aí alguém vai perguntar para você: você estava lá? Eu estava. Eu sou testemunha desse dia, por isso, por exemplo. A gente só consegue ser testemunha quando a gente se envolve. Como é que a gente vai testemunhar se não se envolve? Mas Pedro não. Pedro acabou com aquilo, mesmo ele negando Jesus. O nosso Deus é o Deus das oportunidades. Imagina se ele não fosse. Ele deu uma oportunidade para Pedro. Pedro nega Jesus, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele deu uma nova oportunidade para Pedro. E Pedro então é cheio do poder do Espírito Santo. Prega, na primeira pregação, 3.000 almas aceitam Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ele chega diante de alguém que está no templo de Formosa, fala com ele. Aquele moço recebe a cura, ele para dentro do templo. Meu irmão, eu e você nessa noite, nós temos tudo para falar de Jesus. Talvez não ficaria enquanto do lado mais aqui nesse lugar. A gente trazer as pessoas para dentro, pode ter certeza que tem pessoas lá fora que querem ouvir acerca de Jesus.
Deus. Jesus não desistiu de Pedro. E eu posso dizer com toda certeza que nessa noite, Jesus não desiste de ninguém de nós. Atos dos Apóstolos 10, estou encerrando. Deus ainda quer te levar em casa de Cornélios. Tem muitos Cornélios que são piedosos. A oração e a esmola chegam no céu, mas eles precisam ter um encontro com Jesus Cristo. E sabe quem Deus quer usar? Diga para o teu irmão, ele e você. E tem um detalhe: Deus vai dar endereço. Se você ler o capítulo 10, tem endereço. A casa que Deus quer nos levar tem endereço. E se deixa Deus te usar, vai ter muita história que vai ser contada. Vão mostrar Jesus para as pessoas, porque nós temos a maior mensagem que o mundo pode e quer ouvir. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Pode ter certeza que o ladrão da cruz tomou a melhor decisão, porque Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi um prazer e uma alegria ter estado aqui nessa noite. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça que o mundo é de quem sonha e de quem acredita. Continue sonhando e continue acreditando. Se você tem sonhos, não desista dele de jeito nenhum, porque Jesus, Ele não desiste de você. Muito obrigado.